Eu sou de uma geração que cheguei a ver, em horário nobre, a propaganda de cigarro, né? E peguei ainda a época que as carteiras de cigarro não tinham aquela foto de doenças atrás. Depois o preço do cigarro subiu, houve essas campanhas, né, para diminuir o número de fumantes, até a restrição do fato da pessoa fumar em local fechado e tudo mais, né, que mudou muito. Onde que eu quero chegar? A gente passou, de certa forma, a se preocupar um pouco mais com o pulmão. Ninguém lembra que o pulmão existe, a não ser no momento que não respira, ou tem essa dificuldade. E o pulmão é um dos maiores órgãos do nosso corpo, né? Ele, durante tudo que a gente passou aí recentemente na Covid, mostrou o quanto que é preciso ter esse cuidado com ele e um cuidado com o próprio corpo também, em situações que pode afetar o pulmão, né? O pulmão é a vida do senhor, né? Aquilo que o senhor estudou, né? E se especializou nisso e tal. O senhor foi muito claro no contexto, mostrando assim, da Covid não vem nenhum outro barulho tão grande quanto foi de 2020. Mas assim, pela forma como a gente não cuida do nosso corpo na medicina preventiva, ou não cuida do pulmão, de 10 em 10 anos sempre aparece alguma coisa e geralmente é uma pandemia ligada à parte respiratória. A gente deve passar por algum susto parecido ou não? A Covid foi algo muito atípico, muito também pela fase que o mundo estava vivendo, de transformação digital e tudo mais, né? E da forma como a gente enfrentou tudo também. Veja, então a Covid é isso. Nós vamos conviver com o coronavírus como com o vírus da gripe. Na década lá atrás, em 2003, 2004, nós tivemos a pandemia da gripe H1N1, lembra-se? Morreu gente em UTI, insuficiência respiratória por gripe. Depois de um tempo surgiu a vacina contra a gripe, a influenza, que nós tomamos todo ano, segura, eficaz, diminui a gravidade, mas nós convivemos com a influenza. De vez em quando tem uns picozinhos. Vai ser assim com a Covid, ela está aí, essa variante Ômicron leve, ela muda um pouquinho a sua genética para tentar sobreviver e contamina algumas pessoas, os quadros são leves. Hoje a abordagem terapêutica é sintomática, já não preocupa. Agora, na história da humanidade, a cada 10, 20 anos surge uma pandemia nova de alguma coisa, não há como prever. Mas é possível. Mas a Covid hoje nós esperamos que nós possamos muito brevemente tomar uma vacina como a da gripe, segura e eficaz, e levar uma vida normal. Hoje não há mais nenhum motivo de pânico, nenhum motivo de preocupação. E vida normal, sejam felizes. Isso gerou tanto medo, Danilo, que tem gente que ainda está de máscara até hoje. Já foi demonstrado nos maiores estudos nas universidades do mundo que a máscara não impede o contato e o contágio pela Covid, que é a transmissão aérea. Pela visão que Simples assim. Pela visão que o senhor tem como alguém que estuda, que acompanha tudo Assim. isso, até as teorias, né, do surgimento lá do coronavírus de 2020, você tinha teorias, aquela teoria do morcego, que foi um processo natural, e, de certa forma, tinha também aquele medo de ser o início de uma guerra biológica, né, visto que o mundo ele também está vivendo um processo de medição de forças aí entre as grandes potências, né? De lá para cá, você tem em fevereiro de 2022 a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E agora também as tensões no Oriente Médio entre a Israel e alguns vizinhos ali, tanto na faixa de Gaza quanto no Líbano também. É lenda essa história de que no meio de um conflito desse pode-se fabricar um vírus artificial e ele oferecer um risco à humanidade? Tudo é possível, mas não é essa a leitura. Houve as narrativas... Por trás da conspiração tem algo muito mais fácil de entender, às vezes. Depois do advento desse aparelhinho aqui, que todo mundo tem acesso a tudo, a todas as informações, são coisas ótimas, excelentes, e nós temos muita bobagem também. No caso da Covid, o que nós sabemos é que a origem desse SARS-CoV-2 é do morcego. E esse morcego contaminou alimentos que eram vendidos numa feira em Wuhan, na China, onde foi descrito o primeiro caso. E é um tipo, o SARS-CoV, um tipo de uma infecção respiratória, e que ali, a partir desse mercado
Pensa o mercado público na China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Aquela confusão, a transmissão desse vírus a partir daquele local para toda a China, que nunca ninguém soube, nem saberá quantos morreram, quantos tiveram Covid, que é um país fechado, lá sim. De lá saiu esse vírus que contaminou pessoas que viajavam para a China, chineses que viajavam para a Europa e Estados Unidos, e o vírus foi embora. Então, foi para nós uma evolução de uma doença que tem origem no morcego, que contaminou as pessoas em Wuhan através de uma feira livre em alimentos e foram disseminados como qualquer virose. Se fosse uma feira livre em outro país, poderia não tão populoso, também, não teria tido o mesmo efeito. É difícil de prever isso, mas não vejo nada. Lógico, exploraram teoria de conspiração, guerra bacteriológica, vamos deixar isso para o cinema. Aqui foi medicina pura, já está aí. Nós nunca defendemos essa ideia, não. Foi uma evolução natural, como eu falei, vem do morcego para o alimento contaminou pessoas, essas pessoas viajaram, outras foram para lá, e aí disseminou, como foi com a gripe. A gripe foi recente. Todas as pandemias têm esse pico, aqui nossa 2021, depois 22, 23 caiu e vamos conviver com o vírus. Espero que não tenha outro tão cedo assim. Senão os nossos pulmões não vão aguentar. Porque o pulmão é um órgão de choque, gente. Ele disse que o pulmão é o maior órgão do corpo humano. Corretíssimo, Danilo tá craque. O pulmão é responsável, os pulmões, pela troca gasosa. Eu respiro, absorvo oxigênio e elimino o gás carbônico. Essa é a função básica, tem outras, dos pulmões, é oxigenar o nosso organismo. Se eu dissecar o pulmão e abrir numa mesa, o pulmão, os dois abertos, dá 90 metros quadrados, maior que uma quadra de tênis. Então, essa é a área pulmonar de trocas gasosas. Isso para defender o organismo, para garantir, porque o oxigênio é vital para a vida. Então, é um órgão fundamental, mas é um órgão de choque. Gripes, evoluiu, pneumonia, choque séptico, insuficiência respiratória, trauma de crânio, insuficiência respiratória, pandemia, insuficiência respiratória. Então o pulmão acaba recebendo, sendo um órgão de choque, como a gente fala, de muitas doenças. Insuficiência cardíaca, você acaba tendo comprometimento pulmonar. Então cuidar dos seus pulmões é muito importante. Se tiver tosse, dor nas costas, falta de ar, cansaço, são as principais causas que te remetem a fazer o seu exame. Não tem que fazer um exame cardiológico todo ano, no mínimo, preventivo, ver seu coração, evitar infarto, evitar hipertensão, arritmias. Não tem o outubro rosa, o novembro azul para prevenção de câncer de próstata, de câncer de mama. Nós, hoje, sabemos que quem fuma ou fumou, que tem mais de 50 anos, parou de fumar até 15 anos, tem uma chance muito grande de ter câncer de pulmão. Então, se você fuma, tem mais de 50 anos, parou de fumar e não chegou aos 15 anos, todo ano, no mínimo uma vez por ano, procure o pneumologista para fazer uma tomografia computadorizada. Não é raio-x de tórax, não. É uma tomografia computadorizada de tórax, com baixa radiação, que se tiver um nódulozinho, um câncer no pulmão pequenininho no início, precocemente nós tiramos, tratamos e você pode se livrar. Hoje, por exemplo, o câncer que mais mata no Brasil os homens é o câncer de pulmão.